Queridos irmãos e amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a sua casa e com tudo aquilo que você fizer dentro da vontade dos padrões do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria, antes de começar o vídeo, de dar um pequeno aviso aqui, tá? Às vezes eu demoro um pouco para colocar o vídeo no canal, porque eu só ponho realmente um vídeo por semana. E também assim, gente, eu não ponho um tema aqui que de repente eu acordei hoje, eu quero falar sobre isso, eu vou falar sobre isso no canal. Não. Eu oro ao Senhor, eu peço direção, eu peço qual a palavra que o Senhor quer trazer pra gente aqui no canal, tá? E eu aguardo o Senhor me responder o que Ele quer falar conosco aqui. E o Senhor me dá não apenas o tema, mas as passagens bíblicas, tá bom? Como, por exemplo, essa semana, eu queria falar sobre a igreja de Esmirna, né? Tá lá em Apocalipse 2. E o Senhor disse, não é sobre isso, né? E o Senhor me deu um outro tema, me deu duas confirmações, né? Que era isso. Mas como que são essas confirmações? Geralmente o Senhor me traz uma mensagem sobre isso, me dá a palavra. E depois, gente, o Senhor me traz um vídeo com alguém pregando a mesma palavra. Ou o Senhor me dá, por exemplo, alguém me envia uma mensagem com esse capítulo, com esse versículo que Ele quer que eu fale. E me confirma aquilo que Ele quer trazer pra gente aqui, tá bom? Então, por isso, às vezes eu demoro mais um pouquinho. Essa semana é que eu tive também algumas questões de cunho familiar, né? E atrasei um pouquinho. Geralmente eu ponho na terça ou na quarta, mas essa semana deu uma atrasada, tá bom? Peço desculpa aos irmãos e agradeço àqueles que sentiram falta, né? É sinal que tá acompanhando o canal, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, tá? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é completamente negligenciado na igreja hoje em dia, mas que tem um poder devastador para a nossa alma e para a nossa vida, tá? Foi o que o Senhor nos mandou hoje. Nós vamos falar sobre adultério. O que é o adultério? Segundo a visão de Deus, segundo o que a Bíblia nos ensina que é. Porque hoje nós temos uma visão de que adultério é uma traição entre casais, né? Por exemplo, um casal de marido e mulher que se envolve com um relacionamento extraconjugal, isso é adultério, sim, isso é adultério, tá, gente? Mas a palavra adultério, ela é muito mais abrangente e minuciosa do que o que a gente está acostumado a ouvir, né? E o Senhor foi me trazendo essa semana, foi me mostrando, foi me dando passagens e eu fui, na verdade, confesso para vocês que eu fui me surpreendendo com aquilo, embora já tivesse ouvido algumas coisas, mas o Senhor sempre tem algo a acrescentar, né? Então, o nosso texto base, ele está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos e nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui os demais assuntos, meus irmãos, a gente vai deixar passar, porque nós vamos focar mesmo no pecado aqui do adultério, tá? E aí ele diz o seguinte: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Gente, o que acontece aqui? Paulo, ele traz para a igreja de Corinto o seguinte, aquela igreja, ele traz a memória daquele povo, né? Que antes deles conhecerem a Jesus, antes deles estarem na igreja do Senhor, eles haviam vivido nessa prática de pecado, nesses pecados aqui, né? Só que daí, quando eles passam ao conhecimento do Senhor, eles são lavados pelo sangue de Cristo, eles são justificados, eles são santificados. Só que o que acontece? Essa igreja estava voltando às mesmas práticas que elas faziam quando estavam no mundo. E
E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele vem e combate o pecado da igreja. Por quê? Porque o interesse de Paulo aqui é fazer que aquelas pessoas entendessem que o quê? Mesmo elas estando na igreja, mesmo elas tendo sido passadas por todo esse processo de santificação, de justificação, se elas continuassem nesse pecado, a porta dos céus estaria fechada para eles, né? Porque o pecado nunca deixou de ser pecado. Se ele é praticado, ele é combatido e ele tem o cunho de nos impedir de chegar ao céu. Não importa se ele é praticado fora ou dentro da igreja, tá? E daí eu fui fazer uma pesquisa muito breve, não fiz nenhum estudo profundo, fiz uma pesquisa breve sobre o que é o adultério, tá? E aí eu encontrei o seguinte: o que é adulterar? Adulterar é alterar, falsificar, defraudar, corromper-se, entregar-se, tá? Então, irmãos, como a gente pode ver, e foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração durante toda essa semana, o adultério, ele vai muito além de uma traição conjugal, ele vai muito além de uma relação fora do casamento, né? Ele está relacionado a tudo aquilo que muda, tudo aquilo que transforma, tudo aquilo que muda a fórmula original. Tudo aquilo que muda a fórmula original, ele é adulterado, né? Por exemplo, uma vez eu fiz um curso de cabeleireiro, eu não terminei porque eu vi que eu não tinha dom para coisa, e eu parei, mas eu aprendi algumas coisas lá que, quando eu estava fazendo essa reflexão, o Senhor trouxe ao meu coração, trouxe à minha mente, que é o seguinte: a gente aprende lá que os produtos, eles não podem ser manipulados com a mão, por exemplo. Tem que ser usado uma espátula específica, eles não podem misturar os produtos, por quê? Porque adultera a fórmula original, e uma vez que adultera essa fórmula original, ele perde o seu efeito. Ele vai fazer algum efeito, mas não vai alcançar o potencial que ele tinha para mudar, né? Sei lá, o cabelo e muitas outras coisas. Então, gente, isso é adulterar. Qualquer coisa, né? Você pega, por exemplo, um copo de refrigerante, vou falar aqui da Coca-Cola porque é a que eu mais gosto, mas qualquer refrigerante. Se você pegar um copo de refrigerante e colocar outro copo de água dentro, ele deixa de ser um refrigerante, ele fica intragável, ele fica horrível, né? Isso é adulterar, é mudar a fórmula original, tá? E aí, gente, o Senhor me trouxe também uma palavra que está no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, a partir do versículo 4, né? Que vai nos mostrar que definitivamente o adultério não está ligado apenas a uma relação conjugal fora do casamento, ou quer dizer, uma relação fora do seu cônjuge, né? Ele diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos entender um pouquinho disso aqui. Tiago refere-se aqui às pessoas que amavam o mundo, que estava também na igreja, porque Tiago também, ele olha aquela situação da igreja, do seu tempo, e ele vê que a igreja está completamente adulterada, ela está sendo invadida, né, por práticas pagãs, pelo descrédito da palavra, né? E ele diz o seguinte: olha, aquele que ama o mundo e aquele que ama as coisas do mundo são adúlteros. Aqui ele não está falando especificamente para os casais. Ele estava falando para as pessoas que estavam na igreja, mas que queriam vir para a igreja sem abandonar suas bagagens do Egito, suas práticas do Egito, suas práticas mundanas. E aqui ele traz isso como adultério, né? A amizade com o mundo é considerada por Deus como um adultério, como uma traição, como uma defraudando, né, o princípio da palavra, o princípio cristão, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus, porque os costumes cristãos sempre tiveram a sua origem
no Senhor, naquilo que Ele determinou para nós, né? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus vem buscar um povo santo e de boas obras, e que aquele que é santo, aquele que é salvo, que foi santificado, ele tem um caminho de boas obras para andar, porque o Senhor já determinou esse caminho para ele. Não foi o homem, não foi a mulher, foi o Senhor quem determinou que o santo, o servo de Deus, aquele que é santificado, ele tem um caminho específico para andar, que foi determinado pelo próprio Deus. E aquele que não faz isso, aquele que quer andar nos caminhos do Senhor segundo as suas próprias práticas, o próprio Tiago, a palavra do Senhor aqui, chama ele de adúltero, tá? Então, você vê que a prática do adultério é tudo aquilo que modifica, né? Tudo aquilo que transforma algo que era original em algo que se tornou sujo, obsoleto, não tem mais sentido, né? Não tem mais aquela fórmula original, né? E o Senhor considera isso pecado, né? Vocês vão querer me matar, alguém que vê isso aí, mas, irmãos, se você ler a Bíblia à luz dos olhos do Espírito Santo, ele vai te mostrar, né? Hoje nós temos uma moda, por exemplo, no mundo, que as pessoas, o mundo faz, né? As celebridades, as que, infelizmente, as pessoas da igreja hoje, elas não querem mais seguir o padrão original que o Senhor determinou para ela. Elas querem um padrão adulterado do mundo. E o pior é que querem trazer isso para dentro da igreja e adultera os ensinamentos do Senhor, né? Porque o que as celebridades fazem? Elas raspam a cabeça, tiram o seu cabelo original para usar perucas. Por quê? Porque elas podem usar uma peruca, por exemplo, de acordo com a roupa que ela vai usar. E para fazer essa descoloração, para fazer esse procedimento no cabelo, além de ele ser muito demorado, ele é muito danoso, né? Então, o que elas fazem? Elas raspam a cabeça, ou mesmo tem técnicas, né, de enrolar todo o cabelo e usar perucas, né? Gente, isso é amizade com o mundo. E a Bíblia diz que a amizade do mundo é adultério diante dos olhos do Senhor, porque muda aquilo que Deus determinou, muda a origem do Senhor que Ele colocou em nós, né? O que é original, o que Ele fez, o que é adulterado, aquilo que vem de fora para dentro do que Ele fez, tanto dentro como fora, tá? Porque a Bíblia diz que muitos falam, né? Ah, mas a obra é feita de dentro para fora. Sim, mas o que a gente percebe é que na vida de algumas pessoas essa obra não evolui, ela nunca sai de dentro, ela permanece dentro para sempre, ignorando que essa palavra adultério, ela vai em todas as esferas da convivência humana, com o seu esposo, né, ou sua esposa, né, mas também no seu relacionamento com o próprio Deus, como aquilo que Ele determinou para você. Porque a convivência com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, ele é comparável ao relacionamento de casamento. Tanto que a Bíblia diz, né, lá em Apocalipse, que o fim de todas as coisas é o quê? Aqui na terra é o casamento da igreja com Cristo, lá em cima. Só que ele não vai casar com uma noiva adulterada. Ele não vai casar com com uma noiva que não é original. Ele não vai casar com uma noiva que foi adulterada pelo mundo, pela amizade do mundo. Porque a amizade do mundo nos transforma, nos faz ser vistos por Deus como adúlteros. E a palavra é muito clara ali em 1 Coríntios 6,10, que o adúltero não vai herdar o reino dos céus, tá? Uma coisa que particularmente, gente, eu ligo bastante a essa palavra é a lascívia, né? O que é a lascívia? A lascívia é a sensualidade. Todo aquele que vive em lascívia, na sensualidade, ele vive na prática do adultério espiritual. Tá? Por mais que seja casado, que não faça coisa errada com a sua esposa, mas no seu relacionamento com Deus, está adulterando. Está adulterando a fórmula que Deus criou, está adulterando o que Deus determinou. Por exemplo, meu irmão, para você que gosta de malhar e tomar bomba, eu não estou dizendo aqui que não pode malhar. Agora, se você vive à base de anabolizante, meu irmão, você está em pecado. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, tá? E que nós somos servos de Deus. O servo ele é caracterizado pelo quê? Porque ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor manda. Ele fala aquilo que Deus determinou. E como que a gente vai saber o que Deus determinou? Dentro da palavra dele. É muito clara a palavra dele quando fala, né? Sobre isso. Inclusive aqui mesmo, na passagem de Tiago, no capítulo 5, ele diz assim:
Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ciúmes é caracterizado por sentimento de posse. Isso mesmo. O Espírito Santo, ele tem por nós um sentimento de posse, tá? E se ele não pode ter essa posse de nós, ele também não quer. Porque o Senhor não aceita nos dividir com o mundo. Ele não aceita ser o nosso Deus e conviver com a nossa amizade com o mundo. Ou a gente serve a Deus, ou a gente fica com a amizade do mundo contra o Senhor. Porque a palavra do Senhor é muito clara quando diz isso. Tá? Isso é amizade com o mundo, irmãos. E a amizade com o mundo, o Tiago diz muito claramente aqui que é adultério contra Deus. Não sou eu que estou dizendo não, viu, irmãos? É a palavra de Deus que está dizendo isso aqui. No livro de João, em 1 João, capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, tá? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Deus não reconhece essas coisas como sendo dele, gente. E se essas coisas estão em nós, e ele olhar para nós, ele vai nos reconhecer como do mundo e não como dele. Nós não temos características dele, né? Aí eu fui também, né, dar uma olhada, fui pesquisar o que é. Vou falar um pouquinho para vocês. Eu tô com uma colinha aqui, gente, porque não cabe tudo na minha cabeça, não dá tudo sozinho, né? A concupiscência da carne e imediatismo são as características, tá? O imediatismo, a satisfação pessoal, a satisfação da pessoa, tá? Satisfação pessoal, momentânea, sexo fútil, toda e qualquer carnalidade, representada pelo quê? Por coisas que não nos acrescentam nada na vida espiritual, coisas que não agregam em nada a nossa salvação e a nossa convivência com o Senhor, tá? Toda e qualquer vontade humana, vontade carnal, toda carnalidade, aquilo que representa a nossa carne, o nosso desejo, aquilo que nós amamos. Sabe por quê, irmãos? E não venha me dizer, irmã, eu pratico essas coisas, mas eu não amo. Ama. Porque quando você faz alguma coisa, é porque você já desejou no seu coração, tá? E muitas vezes o amor aqui não é aquele amor entranhável, sentimental, é a prática. O Senhor se refere ao amor mais como a prática do que como sentimento, tá? O amor aqui tá ligado, gente, ao que você pratica, ao que você e eu fazemos, tá? É isso que vai manifestar. Se você pratica essas coisas, para Deus você está dizendo, eu amo essas coisas, porque essa é a minha prática, e essa prática fala, conversa com Deus e diz, ela é minha, ou ele é meu, tá? Aí a concupiscência dos olhos compreende a ambição pelas conquistas materiais, né? É a doutrina do quanto mais eu tenho, mais eu quero, tá? A pessoa nunca está contente, né? Ela trabalha para comprar uma casa, mas quando ela tem aquela casa, ela entende que aquilo não é suficiente para ela, ela precisa trabalhar o dobro, ela precisa ganhar mais, porque ela precisa de uma casa maior. É uma pessoa insatisfeita com tudo que o Senhor dá. E ela passa, por exemplo, a trocar as coisas do Senhor pelas coisas do mundo, né? Pelo amor às coisas do mundo. Deixa, por exemplo, de congregar, deixa de valorizar a sua família, deixa de participar da criação dos filhos, da educação dos filhos, porque quer conquistar coisas materiais, né? E a soberba da vida, gente, ela é completamente o contrário. É aquela pessoa que já conquistou, ela tem tudo o que ela quer, mas ela não está satisfeita porque ela quer ser reconhecida por aquilo que ela é ou por aquilo que ela tem, né? E isso nos leva a ter um coração soberbo, arrogante, orgulhoso, né? Aquela pessoa que, eu me basto, eu sou suficiente para mim mesmo, eu quero um tratamento VIP, eu quero um tratamento diferenciado, porque eu sou fulano, porque eu sou ciclano, né? E esquece que o ser humano sem Deus não é nada. Mas para nós mesmos, gente, o que importa aqui é a concupiscência da carne, tá? Porque a concupiscência da carne constitui inimizade com Deus, amizade com o mundo. Ligando esse versículo a Tiago, ele vai ligar isso a adultério, tá? Mas adultério do quê, irmão? Adultério do corpo, adultério dos pensamentos, adultério da alma, que para mim são coisas completamente diferentes, né? E Paulo diz em uma das suas cartas, eu não me lembro bem, né? Rogo-vos, meus irmãos, que
Guardeis os vossos corpos, almas e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, tá? Nós somos um corpo, uma alma e um espírito. O espírito é toda a nossa capacidade de pensar, de escolher, de raciocinar, né, de entendimento. A alma, o centro das emoções, dos sentimentos. E o corpo é aquilo que é direcionado, guiado pelo espírito ou pela alma. E o espírito e a alma, ele está sempre sendo influenciado, né? Ou ele está sendo influenciado pelo Espírito Santo para os caminhos do Senhor, ou ele está sendo influenciado pelo mundo, por nós mesmos, por várias outras coisas, pela televisão, que a televisão é uma forma de influenciar, né? Você vê que a pessoa, suponhamos, aparece com um corte de cabelo novo na televisão, no outro dia os salões estão cheios, né? Porque todo mundo quer aquele corte de cabelo. Então, é uma forma de influenciar, é uma forma de moldar a sociedade, as pessoas, segundo os seus próprios padrões, os seus próprios costumes. Isso, gente, é concupiscência da carne, é concupiscência do desejo humano, tá? E isso é pecado contra o Senhor. O Tiago, ele fala muito claramente sobre isso. Isso é adultério, tá? O adultério não está ligado apenas a uma relação fora do casamento, um caso extraconjugal, né? O adultério, ele é muito mais profundo. Tudo aquilo que muda, tudo aquilo que transforma, né? Tudo aquilo que você, qualquer mudança que você produz naquilo que Deus criou, ele é defraudador. E isso é adultério, segundo o Senhor. Não sou eu que estou falando, não, irmãos. É a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus está dizendo isso. E você não é obrigado a acreditar, nem é obrigado a concordar, tá bom? Mas também o Espírito Santo não é obrigado a fingir que não falou a verdade para você. Porque no dia que o Senhor voltar, não haverá desculpa de falar, Senhor, eu não sabia porque o meu pastor não pregou, eu não sabia porque onde eu ia ninguém falava. Por quê? Porque o Senhor tem levantado, gente, Deus tem levantado muitas pessoas ao redor do mundo inteiro para falar de coisas, de verdades que foram excluídas da igreja, né? Deus tem falado muito, porque nós vivemos uma época onde tem mais mundanismo na igreja do que cristianismo, né? O que nós vemos nas igrejas hoje não é mais o padrão cristão do Senhor. Deus não quer que a sua igreja seja dominada pelo mundo. Deus não quer que a sua igreja seja moldada pelo mundo. Nunca teve. O Senhor nunca aceitou a amizade entre a sua igreja e o mundo e as coisas do mundo. E quando eu estou falando do mundo, gente, não é a pessoa que não conhece o Senhor, não. Você pode amar, você pode ter uma amizade com um macumbeiro, você pode ter uma amizade com uma pessoa, não tem problema. Agora, a amizade do mundo é o sistema mundano, é aquilo que o mundo coloca como padrão para a sociedade. Por exemplo, meus irmãos, você vê um desfile, vamos dizer, São Paulo Fashion Week, vamos dizer assim. Eles trazem todas as modas, todas as tendências para o inverno, para o verão, para as estações, isso acontece muito, né? E aí, quando chega aquele inverno, aquela estação que eles trouxeram a moda, vira uma chuva. Todo mundo, praticamente todo mundo que você olha, está usando aquela regra que eles ditaram, né? Para como que a pessoa deve se vestir naquele inverno, como que a pessoa deve se vestir naquele verão, como que a pessoa deve se vestir naquela estação específica. Acontece, meus irmãos, que esse pessoal não tem ligação nenhuma com o Senhor. A maioria dos estilistas famosíssimos são satanistas. Muitos deles são pessoas completamente contrárias à palavra de Deus, combatentes dos princípios do Senhor. Você acha que esse pessoal vai criar alguma coisa que agrade a Deus? Você acha que um ateu está preocupado de criar algo que não escandalize o Senhor na sua vida, no seu corpo, no seu modo de viver? É claro que não, gente. Ele está no padrão do mundo e a função do diabo é atrair a igreja para o padrão mundano. E é isso que o Senhor está combatendo, tá? E outra coisa, irmãos, aqui é uma palavra que não está restrita àquela geração, não. Se ela está aqui, é porque Tiago, é porque Paulo, é porque Pedro, é porque João já identificava esse perigo, esse risco para a igreja naquela época. E quem está falando aqui é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que falou para aquela época, fala para a gente hoje também.
Você quer ver, irmãos? Eu anotei aqui. Olha, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens de Deus, os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, o mesmo Espírito Santo que estava alertando aquela igreja, ele também está conosco hoje, tá? Então, se ele falou naquela época porque viu um perigo na igreja, ele continua falando hoje, porque se naquela época já tinha esse perigo, hoje, meu irmão, pelo amor de Deus, não dá nem para comentar mais, né? Porque os costumes mundanos, porque alguns dizem, mas isso é usos e costumes. Mas, gente, a igreja do Senhor sempre teve os seus costumes e o mundo sempre teve os costumes dele. Sempre houve um costume. O mundo sempre foi regido por costumes e a igreja também. E não venha me dizer, irmã, mas a Bíblia não é um conjunto de regras. A Bíblia sempre foi um conjunto de regras. A Bíblia é um conjunto de regras. A Bíblia é um código de ética para o cristão que quer viver com Deus aqui na terra e lá no céu. A Bíblia sempre foi, gente, um código de ética, de convivência vertical e horizontal. Se você ler o livro de Provérbios atentamente, você vai ver que ele é um manual de convivência entre as pessoas. A Bíblia em si toda ela é um manual de instrução de como você deve ter uma vida com Deus, de convivência com Deus. E tem práticas. E tem sim as suas regras, sempre teve as suas regras. A Bíblia é sim um código de regras. Ela é sim um código de práticas para o ser humano que quer viver com Deus lá no céu. E se não tiver essas práticas aqui na terra, você pode ir para o céu de qualquer lugar. Para o céu da boca do leão, para o céu da boca da cobra. Agora para o céu que Jesus foi, não vai. Praticando as coisas do mundo, não, meu irmão. Praticando as coisas do mundo, não, minha irmã. Não é o que a palavra diz. Aqueles irmãos lá de Coríntios, Jesus já tinha morrido. Eles já sabiam disso, eles tinham sido santificados, eles tinham sido purificados, eles tinham sido justificados. E mesmo assim o que Paulo diz a eles é, se vocês continuarem na mesma prática, vocês não vão entrar no céu. É isso que Paulo está dizendo ali muito claramente, né? E uma das coisas abordadas ali é o adultério, que como eu já falei aqui, não está ligado unicamente a uma relação extraconjugal, gente. O adultério é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo. Tudo aquilo que muda, tudo aquilo que transforma, tudo aquilo que suja o evangelho, sabe? Os princípios do Senhor é um adultério. E o que mais a gente tem hoje, meus irmãos, nas igrejas, é palavra adulterada. Muita palavra adulterada, né? E se você diz, irmão, porque eu já ouvi cada coisa de crente que, olha, eu sinceramente só ouvi porque não era surda, como diz o ditado, né? Uma vez eu ouvi de uma pastora, gente, não foi de um irmão qualquer não, de uma pastora. Ela falou assim, isso aqui é só carcaça, serve para nada. Não, viu, irmão? Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos 12, capítulo 1. Ó. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que Paulo está dizendo com isso aqui, meus irmãos? Que o nosso corpo manifesta. O nosso corpo. Aqui não está falando de coração, de mente, de emoção, de espírito. O nosso corpo físico. Tá? Ele manifesta no mundo a quem nós cultuamos. Ele é o culto racional. Tá? E aqui não é o que você faz com as mãos. Irmã, isso aqui está se referindo ao que eu faço com o corpo para eu não roubar, para eu não falar do irmão com a minha língua. Não, aqui está falando como o corpo inteiro. Aquilo que é visto, aquilo que é contemplado, certo? Porque nós vivemos e cultuamos a Deus, não só na igreja, não. A nossa vida tem que ser apresentada a Deus, não à igreja, não. Não é o pastor, não. É a Deus, ele tem que ser apresentado diariamente a Deus, como um sacrifício vivo. Tá? E isso vai manifestar para Deus e para o mundo a quem nós cultuamos. Porque o mundo tem uma leitura sobre nós e Deus também.
E a amizade do mundo diante do Senhor, a amizade do mundo diante do Senhor, a leitura que ele tem é adultério. Como está escrito na palavra de Deus. Tá bom? Uma vez, irmãos, faz pouco tempo isso, pouco tempo, tá? Vou contar uma revelação em sonho para você. Se você não acredita em revelação em sonho, então, ou em sonho ou em arrebatamento de espírito, então você faz o favor de rasgar o livro de Apocalipse que tem aí na sua Bíblia. Ele é o último livro, se você não conhece, porque ele foi uma revelação dada em arrebatamento, tá? Em arrebatamento de espírito a João. O Senhor fala através dos dons do Espírito Santo, inclusive enquanto nós dormimos. Não era o caso de João, que estava muito bem acordado. Uma vez, irmão, eu sonhei, eu dormi, e o Senhor me deu uma revelação em sonho que eu estava em um avião. E esse avião, ele não tinha porta, ele não tinha cabine. Ele tinha o buraco da porta, mas não tinha porta para fechar. E tinha eu e algumas outras pessoas ali, e eu perguntei assim, mas como que esse avião vai subir? Aí eu falei para a pessoa tinha uma pessoa na porta, e eu falei para a pessoa assim, escuta, vocês não vão mandar arrumar essa porta para fechar? Porque quando subir, o vento vai entrar. Aí a pessoa que estava ali falou o seguinte para mim, eu já falei com o técnico e tal, ele disse que vinha arrumar, mas não veio. Detalhe, irmãos. O avião começa a decolar e a subir. Só que ele sobe bem baixinho, gente, bem baixinho. E aí começou a entrar um vento. E eu fui até a porta e olhei para baixo. E quando eu olhei para baixo, irmãos, tinha como que na minha terra chama enxurrada, capivara. Mas, gente, era uma inundação muito grande. Não havia um lugar de terra seca que não tivesse completamente coberto por aquela água suja. A água era lama suja, lama, sabe? Uma lama muito suja. E podre. E quando eu olhava, estava passando vários bichos, vários animais, estava podre, a água era fedida mesmo. E aí, gente, de repente, eu olhei, de repente o avião desceu. E quando eu me dei conta, a água estava entrando no avião, aquela água suja e podre. Aí eu falei assim, nossa, vou ter que sair daqui. Fui para o fundo do avião, tinha uma porta no fundo do avião e eu saí. Porque o avião estava sendo inundado por aquela água podre. Quando eu acordei, porque assim, irmãos, quando é do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele dá o sonho e ele dá a interpretação daquele sonho, né? E quando eu acordei, o Senhor falou para mim assim, essa é a igreja onde tu estás. E essa água podre, essa água suja, é o meu evangelho adulterado, que fede diante do Senhor. Porque o Senhor não aceita nada impuro, meus irmãos. Não aceita nada impuro. O homem adultera a palavra de Deus, mas ele vai pagar por isso, porque diante do Senhor é fedido, porque isso é pecado. Adultera a palavra de Deus. E eu fiquei, meus irmãos, pensativa naquilo, argumentei com o Senhor, falei, mas Senhor, assim. Depois conversei com o pastor e ele falou assim, irmã, quando a irmã estava me contando isso, o Senhor trouxe para mim uma revelação muito tremenda, que tem tudo a ver com o que o próprio Deus te mostrou. Essa é a igreja que não vai subir. Ela não tem força para subir. Sabe por quê, irmãos? Porque ela está invadida pelo evangelho adulterado, pelo evangelho que mistura o limpo com o sujo, o santo com o profano. E isso é reprovável diante do Senhor. Isso fede na narina de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele fede na narina do Senhor. E Deus está de olho nisso, irmãos. Tá? E o Senhor falou isso para mim. O Senhor disse para mim. E eu tenho certeza que é do Senhor. Porque depois eu tive um outro... perguntei, questionei bastante o Senhor. Depois eu conto. Depois eu vou gravar um vídeo para contar melhor para vocês isso em detalhe. E o Senhor me deu uma outra revelação que confirmou essa. E me deu a palavra do Senhor em Oséias. Tá? Eu disse, Senhor, se é do Senhor, então me dê uma palavra. Porque se eu não tiver uma palavra na Bíblia, eu não vou acreditar que foi do Senhor. E ele me deu
uma palavra, porque eu disse, Senhor, mas a igreja tem tantos frutos, faz isso, faz aquilo, né? Tantas coisas aconteceram na minha vida e tal, e tal, e tal. E o Senhor, ele me deu uma palavra, meus irmãos, que dizia assim, eu não lembro, acho que é Oséias, não sei se é Oséias 3,15, não lembro direito, irmão, mas depois eu vou colocar, viu? Que fala assim, ainda que no meio deles, ainda que ele tenha fruto no meio dos seus irmãos, um vento oriental virá do Senhor e o destruirá. Eita, irmãos, quando eu li essa palavra, ela foi o carimbo de Deus em tudo aquilo que o Senhor tinha me falado, tá, irmãos? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que nos desvie desse mal, né? Porque o Senhor já vinha alertando isso há muitos anos. Paulo alertou, João alertou, Tiago alertou, né? E isso vem por quê? Por causa dos falsos profetas, né? Que adultera, que profana a palavra de Deus, né? E tem desviado, na verdade, a igreja dos caminhos do Senhor para os caminhos do mundo, infelizmente. Aliás, não tem nem desviado a igreja para o caminho do mundo. Tem trazido o mundo para dentro da igreja. E isso, meus irmãos, diante do Senhor, é adultério, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com o Senhor, na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.